Você vai ver nessa edição: denúncia. Frutos da Terra não atende às reivindicações dos trabalhadores. Economia. O atual momento do país. No quadro O Seu Sindicato, Frigorífico Bonsul elege diretor. No quadro cultural, Barro e Sangue é tema do desfile do Carnaval de Pelotas. Essas e outras informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Clóvis Rogério e este é o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação de Pelotas. Economia. O professor Antônio Cruz faz uma análise da conjuntura atual do país. Confira. Há uma crise. A crise ela não é uma crise iniciada no Brasil e ela não é uma crise recente. Essa crise ela vem se arrastando, digamos assim, ao longo dos últimos 30 anos. É uma crise estrutural do sistema capitalista mundial. Ela foi postergada nos países do primeiro mundo durante a década de 90 através de uma série de mecanismos de reestruturação da economia mundial, que passou basicamente pela introdução de novas tecnologias e pelo processo de globalização. Essas novas tecnologias e essa expansão mundial do sistema permitiu que as empresas mundiais elas continuassem acumulando riqueza e fazendo girar a economia. Entretanto, a crise, o espectro, a sombra da crise, ela sempre esteve presente. E por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que tem uma característica muito contraditória. Ela produz muito mais do que ela consome, por mais surpreendente que isso possa ser. Ou seja, as empresas elas têm uma dificuldade básica que é de conseguir vender os seus produtos. A sua dificuldade não é produzir. E por que não existe tanta gente para comprar? Ora, porque as pessoas recebem salários e a soma dos salários nunca corresponde à soma dos preços dos produtos produzidos. Então a gente tem sempre uma superprodução. Essa produção durante um longo tempo ela pode ser tolerada pelas empresas, mas ela costuma sempre fazer vítimas. Quem são as vítimas desse processo de superprodução? As pequenas empresas, aquelas que não chegam na frente, aquelas que não ganham a concorrência. Por isso é uma sociedade que vai se concentrando a riqueza, vai concentrando a produção, vai concentrando a capacidade dos países, inclusive, de continuarem fazendo girar e fazendo funcionar suas economias. O que está acontecendo agora, especialmente? O que acontece agora, especialmente, é que a partir de 2007, 2008, essa crise chegou, digamos assim, num limite muito importante do ponto de vista global, do ponto de vista mundial. Ou seja, o capitalismo ele já se expandiu por praticamente todo o planeta e não há nenhuma grande revolução tecnológica nesse momento para continuar expandindo esse processo. Então, em 2008, os países centrais do capitalismo, Estados Unidos, Europa, Japão, entraram em crise e arrastaram para essa crise os países da América Latina, arrastaram para essa crise os países da chamada periferia do sistema. Esses países, entretanto, graças à política econômica dos seus governos, conseguiram empurrar com a barriga, digamos assim, essa crise para frente. Bom, como é que tu empurra para frente uma crise de superprodução? Aumentando o consumo. Como é que o governo brasileiro, o governo argentino, o governo chileno, o governo venezuelano fizeram isso? Eles aumentaram o consumo, ampliando as linhas de crédito, a possibilidade das pessoas financiarem as suas compras. E, ao mesmo tempo, redistribuindo, ainda que de forma modesta, mas de forma sensível, redistribuindo a riqueza, melhorando a capacidade de compra dos mais pobres. E isso foi feito com as chamadas políticas sociais, com os Bolsas Famílias, por exemplo, desses vários governos. Então, ao melhorar o poder de compra dos mais pobres
E ao facilitar o acesso das pessoas ao crédito, eles aumentaram o consumo. Aumentando o consumo, eles empurraram para frente a crise. Só que agora esse remédio chegou no seu limite. Por quê? Porque o grau de endividamento das famílias, das empresas, do poder público, ele chegou a um teto, por um lado, e por outro lado, a redistribuição da riqueza, ela enfrenta agora a oposição feroz dos mais ricos, dos donos das maiores empresas, do grande capital. Bom, como é que pode-se continuar, de alguma maneira, driblando a crise? Seria necessário continuar ampliando o consumo. Mas, como eu já acabei de dizer, isso depende de um embate, depende de uma luta entre aqueles que estão no alto, digamos assim, da economia, né, e que veem já de alguma maneira risco para o seu elevado padrão de vida, e aqueles que estão na base da pirâmide, né, e que não tem como continuar ampliando o seu consumo se não houver uma redistribuição de renda efetiva. Estamos aqui então na frente da Frutos da Terra. Hoje era o dia da nossa visita de retorno para verificar as condições de trabalho, se for atendido o que estava exposto no relatório. A empresa já não havia atendido uma questão que era concernente à apresentação da documentação, que era uns dias atrás. Nesse momento, quando nós chegamos aqui, não havia ninguém para acompanhar a visita, né? Ou seja, a empresa, no mínimo, recebeu o relatório, mas não leu, não deu muito crédito, né? Não sabia dizer se foi feito, não tinha ninguém na empresa para poder acompanhar, queria verificar um outro momento, né? Então, como a empresa não deu importância, não comunicou à entidade sindical, sendo que no próprio relatório está ali prescrito que se houver algum problema, alguma situação adversa, que a empresa comunicasse à entidade sindical e nós então trocaríamos a data se for preciso, né? Então havia uma flexibilização, mas a empresa não, de forma nenhuma, ela tentou entrar em contato, tentou verificar alguma outra situação, não. Simplesmente não apresentou documentos e não avisou nada. Chegamos aqui para verificar as condições do que estava exposto no relatório. Tem aqui problemas, né, com algumas proteções de algumas máquinas, alguns problemas no vestiário, né, tem alguns problemas assim que são importantes que a empresa viesse atender. Trabalhadores não usando equipamento de proteção individual, como protetor auricular em alguns setores, com ruído acima do limite de tolerância. Então viemos para verificar se ela havia atendido essa demanda, mas chegamos aqui, para nossa surpresa, não fomos recebidos como nós esperávamos, né? Não podemos ver os setores de trabalho, tá? Então julgamos aí que a empresa, no presente momento, pela sua conduta, não efetuou o que estava exposto no relatório, não apresentou nada de que atendeu a nossas reivindicações. Obrigado. Em assembleia realizada na última quinta-feira, o sindicato elegeu João Carlos Garcia, funcionário do frigorífico Bom Sul, para compor junto com a diretoria. João Carlos atua na categoria da alimentação desde 1985. Conheça o projeto Conexão Azul da Academia do Samba. O Carnaval de Pelotas, realizado de quinta a domingo da semana passada, contou com um desfile da escola Academia do Samba, que se apresentou com o tema Barro e Sangue. Com o projeto Estabelecendo a Conexão Azul, a Academia do Samba busca um resgate dos meios de produção coletivos, valorização comunitária e um carnaval mais inclusivo na cidade. O enredo Barro e Sangue
resgatou as matrizes africanas do negro e também contou a sua história e a sua construção na resistência e na cultura da cidade. Esse céu azul, azul, pode ir ao sul, memória dos nativos caçadores. Eu tenho as cores da minha paixão, azul e branco. E esse foi o programa Nossa Luta, apresentado pelo Sindicato da Alimentação. Para acompanhar esse e todos os programas, acesse o site do sindicato ou acesse pelo YouTube, coloque Nossa Luta 1. Nós voltamos na semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá!